O Paulo Márcio, um dos homens de frente no Piauí, na linha de frente com o Covid-19, principalmente a respeito da vacinação, que é muito importante. A gente vai debater sobre esse assunto. Manaus suspendeu a vacinação e faz uma reavaliação de como essa vacinação deve ser feita. E a gente vai trazer aqui em primeira mão que provavelmente isso aconteça também aqui no estado do Piauí. A gente vai tratar desse assunto, vai falar sobre o aumento, sobre esse lindo exemplo que o Piauí deu em abraçar os irmãos brasileiros de Manaus, né? E isso acabou rendendo e repercutindo no Brasil inteiro, e outros estados adotaram a mesma atitude, né? E depois da entrevista do Dr. Paulo Márcio, nós vamos falar desse caso onde uma jovem fez um apelo ontem à noite nas redes sociais, depois de apanhar do padrasto. A sua mãe apanhou, a amiga da sua mãe apanhou, ele invadiu a casa e ela foi às redes sociais ontem desesperada, pedindo ajuda. Tem um áudio aí ou não? Tem um áudio não, vou mostrar, ela apanhou muito do lado direito do rosto, e hoje as redes sociais possibilitam isso, né? As pessoas pedirem ajuda, fazerem apelos, e isso é muito importante, tá? Já todos os detalhes. Bom dia, meu irmão, doutor Paulo Márcio, diretor do HU, tudo tranquilo? Tudo muito bem. Trabalho, né? Muito trabalho. Muita bênção aí nesse trabalho. Esse depoimento dessa irmã brasileira de Manaus, nós mostramos agora há pouco ela falando do tratamento, do acolhimento. Isso é muito jeito do piauiense, né? Do verdade. Nordestino. Eles ficaram espantados, né? É verdade. Foi um grande desafio. Nós somos o primeiro, né? Nós somos os pioneiros a dizer sim. Ei, as pessoas estavam morrendo. Me ligaram dizendo que 192 pessoas estavam mortas em 2 horas. Né? Em 2 horas? Em 2 horas. No depoimento dela, ela fala isso. Diz, olha, a morte veio vindo, derrubou assim 4, 5, acabou o oxigênio, as pessoas foram morrendo. Eu disse, não, vai ser minha vez. Ela fala isso no depoimento dela e toca o coração de qualquer pessoa, né? A situação de Manaus foi uma das situações mais difíceis da história recente do país e foi muito positivo a gente ter dado sim, né? E a opinião pública e o mundo inteiro abraçou essa causa. Você perceba que o Hospital Universitário recebeu mensagem de várias partes do mundo parabenizando a atitude, que no fim é ser gente cuidando de gente. A empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Né? E um argumento que encerra o assunto, quando se diz assim, e se fosse teu pai? E se fosse tua mãe? Ah, minha mãe podia, quer dizer que pode, né? Mas a mãe do outro não pode. Eu fiquei chocado, perplexo, doutor Paulo. No dia que foi feito o anúncio pelo HU, eu vi, tinha gente nas redes sociais. Você me ligou. Eu fiquei indignado porque gente disseminando um ódio em grupos de WhatsApp, dizendo isso é um absurdo. Vai trazer a variante do Covid. Que já está aqui. Já está aqui, né? Isso não existe. Agora eu pergunto ao senhor, doutor, o que aconteceu em Manaus pode acontecer em estados do Nordeste? O que aconteceu em Manaus pode acontecer em qualquer lugar do mundo, como aconteceu, por exemplo, na Itália. E quando isso ocorre, você percebe que há uma falha na cadeia, é como uma corrente em que uma alça pode ser forte e uma fraca. Ali houve alguma falha no planejamento estratégico do sistema de saúde. Porque dinheiro foi muito, né? Houve uma falha na maneira como esse recurso foi alocado, ou na maneira em que ele chegou às pessoas. Houve uma falha na vigilância sanitária de acompanhar os números, né? E pedir ajuda precocemente. Você perceba que o que faz a distribuição de oxigênio disse, olha, o consumo mensal aqui era de 25 milímetros cúbicos de oxigênio, de repente subiu para 100. Eu avisei durante 4 meses seguidos. Acabou. E não foi Acabou feito. o oxigênio. Portanto, eu não tenho muito conhecimento sobre o que aconteceu. Eu sei que a situação, a crise humanitária que se fez foi muito grande. Nesse instante, o Ministério da Saúde, com a ajuda do Ministério da Educação, através da EBSER, que é a empresa brasileira que cuida dos hospitais universitários, disse, olha, o Brasil vai dar as mãos. E aí, no que fez o levantamento, o Piauí disse, eu vou. E depois que o Piauí mostrou que era possível, que o Piauí mostrou que dava certo, que participar daquela causa era um dever à nação, aí quase todos os estados da nação copiaram. Copiaram o nosso modelo, tanto na chegada do Piauí, na chegada do aeroporto, que é a confecção daquelas ambulâncias do SAMU, a parceria com o SAMU naquele braço da operação, a parceria de ser o hospital universitário, que se dispôs a tratar os pacientes, e depois a parceria com a Secretaria de Saúde de pegar esses doentes, colocar num hotel e depois encaminhar para a cidade natal. Hoje,
5 deles vão voltar para casa às 3 horas da tarde num avião da Azul. A Azul, a Gol e a TAM se prontificaram a ceder as passagens de voltas gratuitamente. Participar dessa causa foi nobre. Verdade. Doutor Paulo, antes de a gente falar da vacinação em si, que promete ter uma novidade, a gente vai falar já sobre isso, Fortaleza endurece a questão das restrições. De ontem para hoje, São Paulo volta à fase vermelha e volta a fechar o comércio às 20 horas. Isso notícia de agora de madrugada. O Ministério Público do Piauí, na última semana, proibiu 6 casas de shows de realizarem eventos e se estendeu a outras casas e promete fazer uma fiscalização muito forte hoje. Manaus brincou com isso. A gente vai cometer o mesmo erro aqui? Essa pergunta cabe a você, que está me assistindo, responder, né? Em todos os lugares do mundo, no Brasil, onde esse respeito às medidas de proteção falhou, os números aumentaram, né? E aumentaram de forma a vidas serem perdidas. Nesse instante, a gente se preocupa aqui com o Estado, no sentido em que as pessoas acham que já estão vacinadas, né? Você vai às casas de show lotadas, festa acontecendo no final do ano, agora, enfim. E isso vem desde a política. Eu quero crer que para toda medida tem uma consequência, para todo efeito tem um efeito colateral. Eu peço a Deus que o efeito colateral do Piauí seja pequeno, mas com a liberação das medidas de proteção, isso preocupa. Doutor, a segunda onda não chegou ainda no nosso estado. Não, e os níveis estão bons. Você perceba que o Hospital Universitário, por exemplo, que já teve no passado 68 leitos destinados à Covid, hoje nós estamos com 5. Né? Hoje nós temos uma capacidade muito grande de crescimento. Vários hospitais sendo desmontados, hospitais de campanha sendo desmontada, o nível de UTIs disponíveis está nos melhores números que já teve. Por isso que eu me coloquei na situação de dizer assim, poxa, a gente tem leito, nós temos o pessoal contratado recebendo e não está tratando porque não tem paciente, por que não receber pacientes que estão simplesmente morrendo? Né? Nesse sentido, o Piauí vive um momento confortável, mas nessa doença não é o hoje. As medidas que nós fazemos hoje, elas refletem daqui a 15, 21 dias. Né? Essa é a média, né? 15, essa é a média. 21 dias. Bom, vamos falar de vacinação. A gente teve essa boa notícia no início da semana, logo. Amanhecemos na segunda-feira com essa notícia, a vacinação chegando, sendo distribuída para todo o Brasil, e aí entra um vácuo, se teríamos ou não uma segunda remessa. E graças a Deus, essa remessa chega hoje no Brasil por volta das 15 horas, no avião da Emirates, vindo da Índia. Eu pergunto ao senhor, Manaus suspendeu a vacinação para ver como fazer reavaliar como fazer essa aplicação da vacina. O Piauí fará isso também? Deve fazer, porque tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Essa doença exigiu que os serviços de saúde se reestudassem, se redimensionassem e pegassem a bula e dissessem, não, o norte não é para cá, o norte é para cá. Nesse sentido, a vacina, a França deu esse passo à frente agora segunda-feira, a Noruega e o primeiro mundo todo está copiando. Vacinar é momento de guerra. Vacinar é vacinar a equipe de saúde dos principais hospitais que vão proteger a população. Numa guerra, primeiro você dá armamentos para os soldados, para os oficiais, que são treinados para salvar outras pessoas. Não é pegar essa arma e distribuir logo de cara para a população. Porque se deixar o exército desocupado ou sem armamento, vidas vão ser perdidas. Por exemplo, você pega aqui no Piauí, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital de Urgência de Teresina, o Hospital Universitário, as UPAs, 100% do corpo clínico desses hospitais precisam ser vacinados. E não foram ainda. E não foram. E veja só, você pega uma enfermeira boa de veia, experiente, aquela que pega a veia logo assim de primeira, pega a veia, quem está precisando pegar uma veia e pega de primeira sabe o que eu estou falando. E aquela enfermeira, se ela sai do hospital porque pegou Covid, ela passa 1 mês fora. E ela é substituída por uma menina recém-formada, mesmo que bem formada, mas vai futucar o braço do paciente 500 vezes até pegar a veia. Aquilo ali é um exemplo simples, isso que eu estou dizendo, que reflete no resultado. Você imagina isso num médico de UTI, que tem um treinamento especializado, específico, bem formado, que ele pega a doença e sai da linha de atendimento
porque foi contaminado e ele é substituído por um médico recém-formado. Isso aí, o espiral de morte aumenta muito, porque a equipe boa, treinada, experiente, foi para o estaleiro porque não estava protegida. Então, a França, a Noruega, a Inglaterra, os países do primeiro mundo, o próprio Japão disseram assim, para tudo, vamos vacinar os hospitais grandes que estão na linha de frente. Que estão na linha de frente. Por exemplo, esses 3 hospitais aqui, HUT, HGV, HU, se acontecer uma crise aqui no Piauí, se acontecer, esses 3 hospitais rapidamente podem se organizar e ofertar 500 leitos de Covid para o piauiense, ok? Com UTI bem formada, com médico bom. Agora, esses hospitais precisam estar todos vacinados. Você pega o setor de compra. Ah, mas não é diretamente o Covid, doutor. Um setor de compras de um hospital sério, direito, correto, se essa equipe toda é afastada por Covid, para a compra. Vai faltar oxigênio, vai faltar máscara, vai faltar luva. E eles não estão lá pegando o Covid, mas ali dentro do hospital, o Covid está circulando, porque o hospital tem Covid. Portanto, ontem eu telefonei para o secretário de Saúde do Estado, que se sensibilizou bastante com essa ideia, o secretário de Saúde do município, doutor Gilberto, que é um homem do enfrentamento, e eles disseram, realmente, Paulo, a gente vai redimensionar, a gente precisa dar proteção nesse momento para quem vai proteger a população. Eu só acho que deva acontecer esse redimensionamento aqui, pelo menos em Teresina, para começar? Não tenha dúvida. Ontem, o governador de São Paulo chamou todo mundo e disse assim, para a vacinação, nós vamos mandar 30 mil doses de vacina para o Hospital das Clínicas de São Paulo e para o INCOR. Por quê? Porque o Hospital das Clínicas de São Paulo e o INCOR são os hospitais que estão segurando os pacientes que estão vindo com Covid. São 200 vagas de UTI nesses hospitais, são quase 800 leitos de Covid. Vacinar aqueles 30 mil servidores garante que 1.000 pacientes vão estar protegidos o tempo inteiro, porque os leitos vão estar lotados. Nesse sentido, eu me dirijo a cada autoridade dessa e digo, reveja, não há problema nenhum, não há compromisso com o erro de você pegar uma vacina como essa, deixar de proteger um enfermeiro bom, um fisioterapeuta bom, um farmacêutico bom, um nutricionista bom, um médico bom dentro de um hospital de campanha e mandar vacinar um prefeito numa cidade do interior. O Ministério Público, inclusive, investiga essa farra das vacinas do interior. Eu não sei se... Eu sou leigo, eu queria perguntar ao senhor. Público, são sites públicos que se registra quem recebeu a vacina? É obrigatório isso? Fica à disposição para a população para ver quem já foi vacinado ou não? Fica. Precisa ter o controle, porque essa vacina é diferente da vacina da gripe. Essa vacina, ela tem reações colaterais, então não é todo mundo que pode tomar a vacina. E mais ainda, nessa loucura, teve cidades, como por exemplo em São Paulo, que as vacinas foram roubadas. Foi um carro seguindo com a bolsa de vacinação e outro atrás de malandros e roubaram a bolsa de vacinação. Essa vacina, ela exige cuidados especiais e todo cidadão brasileiro, ao fazer o seu cadastro, impõe o seu CPF, seu nome e a data de nascimento para cadastro, especialmente para não ter choque das doses. Vão vir vacinas de protocolo diferente para o Brasil. Essa que vem agora, doutor, qual é a diferença da outra? Essa primeira vacina que foi usada nesse momento, ela foi produzida pelo Butantan com um princípio ativo vindo da China, que é a Coronavac. Essa vacina é muito boa. Ela permite uma proteção de 50% dos pacientes, sendo que ninguém morreu, ninguém fez forma grave. Então, os pacientes que foram vacinados, não pegaram a doença, metade, e a outra metade que pegou a doença fez uma gripezinha, né? Fez uma forma leve da doença. Mas 50% ainda pegou, mesmo que forma leve, mas pegou. Já as outras vacinas têm uma eficácia maior. Então elas podem chegar a 80% e algumas delas a 90% de vacinação com uma única dose. A Coronavac exige 2 doses, para poder garantir 50% de proteção. Essa que vem para a Índia, que está vindo da Índia para o Brasil, o Piauí deve receber quando essas doses? O senhor tem essa informação aproximadamente? Chega hoje, o protocolo de distribuição está muito rápido. Eles fazem uma distribuição que, pelo o perfil de... Os estados fazem uma distribuição de que 5% para cada estado, né? Então, 5% das doses vem para cada estado. Inclusive, ontem foi proposto nos grupos de governadores que eles distribuíssem
para o estado do Amazonas o dobro de dose que viria para os outros estados. Então, o Piauí deve estar recebendo essa nova vacina por volta de segunda-feira. Quantas a média para cá, para o estado, já tem esse número? 5%. Eu não sei quantas vacinas virão. São 2 milhões que o Brasil está recebendo. A gente não sabe como é que vai ser essa distribuição, né? Mas o que a gente espera é que chegue o mais rápido possível. Essa é de uma dose que está vindo. Isso aqui de uma dose. Essa é de uma dose. Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa para o piauiense que está nos assistindo agora, os mais de 1 milhão de amigos, e principalmente os amigos do interior, os prefeitos, né? Qual é essa mensagem de responsabilidade nesse momento? É o exemplo daquela idosa do Rio de Janeiro de quase 100 anos, que chegou para todo mundo e disse assim: ei, eu posso me vacinar, mas eu não vou não. Eu vou entregar a minha vacina para proteger alguém que vai proteger outras pessoas. Eu vou abrir a minha vacina, eu vou deixar de tomar a minha vacina para proteger pessoas que podem salvar outros. É esse exemplo de civilidade, é o exemplo de civilidade que vários hospitais do Brasil deram em receber pessoas que estão precisando de cuidado médico para salvar a sua vida. Nesse momento, uma das grandes lições que a pandemia deixou na vida minha, na vida sua e na vida da humanidade, é de que a gente precisa, além dos poderes de Deus, a gente precisa um do outro. É verdade. Só para encerrar, muito questionamento aqui, muita gente defendendo a venda da vacina em clínicas particulares. Isso é favorável a isso? Claro, claro. A vacina tem que chegar para todo mundo. Se o sistema único, se o sistema de saúde não consegue dar vazão para o atendimento de toda a população, você tem que convidar instituições parceiras que vão fazer a distribuição disso também para uma classe de população. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que o Ministério da Saúde fez de maneira correta. Os hospitais privados também foram vacinados, né? E receberam a vacina gratuita. Hospitais privados que fazem o atendimento da população Covid, né? Porque não é porque a pessoa tem um convênio que ela passa a deixar de não ser mais cidadão brasileiro, ou não ser amparada, não ser cuidada pelos órgãos de controle. Então, nesse sentido, o mundo inteiro já fez isso. O serviço público ofertou a vacina, mas o serviço privado também. Existe uma norma técnica na Anvisa que proíbe a venda de vacinas emergenciais. O senhor acredita, por exemplo, que a Anvisa deva rever essa situação? Eu acho que a informação, e isso que a gente está fazendo aqui hoje, é um negócio extremamente importante. No fórum que eu assisti quase todo no domingo, de liberação da vacina, que começou 8 horas da manhã e terminou 1 hora da tarde no último domingo, né, em que foi debatido isso com a participação da imprensa, todos os meios de comunicação assistiram aquele debate de informação. Na segunda-feira, a quantidade de fake news caiu absurdamente, porque a população teve acesso à informação verdadeira sobre o que é bom e o que é ruim com as vacinações. Você acredita, então, que essa vacina deva chegar na iniciativa privada também? Ela vai chegar e logo, não vai demorar não, ela vai chegar e logo. Várias instituições eu li estão uma matéria importando. Que um grupo de empresas privadas, de clínicas, laboratórios, eles reservaram 6 milhões de doses para compra, mas ainda espera a liberação da Anvisa. É importante que se reveja isso. Ontem eu conversei com um infectologista, ele é totalmente ao contrário, disse que isso vai gerar um problema muito grande para o Brasil, ou é porque quem tem dinheiro vai se salvar, quem não tem não vai. Na verdade, cada um tem um pensamento. Na verdade, o que o governo tem que garantir é a distribuição da vacina, da maneira mais rápida, da maneira mais eficaz e, naturalmente, que atinja toda a população. Essas são as condições normais de temperatura e pressão e é o modelo ideal. O modelo do SUS do Brasil é o modelo ideal para o mundo. E né? era para a gente estar dando um show de distribuição, né? Era. Né? E vai conseguir, porque os municípios que são gestores plenos da saúde, eles já têm a sua organização em relação à vacinação. É natural que os casos que compõem a exceção e que depõem contra todo mundo, como, por exemplo, essa utilização inadequada das vacinas, esses exemplos ruins servem para imperar os exemplos bons, como, por exemplo, o novo posicionamento das secretarias em vacinar o corpo clínico dos hospitais que estão, na verdade, enfrentando. O enfermeiro que vai se vacinar no hospital, ele não vai tomar aquela vacina e vai para a praia para uma festa, não. Ele vai continuar de plantão a cada 36 horas para salvar a sua vida. Ou a vida do seu pai. É verdade. É isso aí. Obrigado, doutor Paulo Mar. Seja bem-vindo sempre, meu irmão. A mensagem é da Plastilima na tela do número 1. Na tela do número 1.